subscreveu, como é o caso do PCP, o memorando da Troika, o que é que sobrou neste trabalho parlamentar? Bom, eu cumprimento também todos os participantes neste debate. Eu penso que a pergunta que fez no início tem sentido. A maioria das leis que foram aprovadas nesta sessão legislativa são leis profundamente negativas para o nosso país. Falo do Código de Trabalho, falo da lei dos despejos, da lei da extinção das freguesias, um conjunto de alterações naquilo que são vetores essenciais que até aqui tínhamos na nossa sociedade, enfim, alguns já mais fragilizados por ação de governos anteriores e que nesta legislatura sofreram, do ponto de vista legislativo, enormes retrocessos e esse é o ponto mais sonante, digamos assim, do balanço desta legislatura. E penso que houve alguns debates muito importantes. Um deles foi o debate do Orçamento do Estado, que foi nesta sessão legislativa, um orçamento onde se introduziram cortes violentíssimos nos salários dos trabalhadores da administração pública e nas reformas e nas pensões, onde se cortou fortemente em setores como a educação e a saúde, onde se diminuiu ainda de forma mais drástica do que o governo anterior o investimento público, com consequências que estão à vista na recessão económica. Esse orçamento foi também um momento, enfim, de clarificação política naquela altura, uma vez que o Partido Socialista optou por abster-se em relação àquelas medidas, legitimamente, naturalmente, e foi aprovado pelos votos da maioria. Ainda assim o PCP viu, nas suas iniciativas legislativas, viu aprovado um projeto. Sim, e várias outras propostas, mas enfim, eu acho que não podemos confundir. Não podemos confundir questões que têm a sua importância, mas não, digamos que não são os pontos principais da vida política e da vida do país, com as questões fundamentais que foram debatidas. Eu acho que e por isso lhe perguntava se o espaço que sobrava era mais de escrutínio. E a esse ponto precisamente houve um trabalho muito importante de fiscalização, e se vir os dados do ponto de vista das perguntas ao Governo, das apreciações parlamentares, o PCP teve uma atuação fortíssima, e também do debate político. Porque essa função do Parlamento não é menor do que a função legislativa e a função de fiscalização. O facto de ali termos tido debates políticos sobre as questões fundamentais, e isso penso que é importante. E eu quero destacar, e penso que não o faço injustamente, o debate da moção de censura apresentada pelo PCP, porque nós pensamos que no momento em que ela foi apresentada correspondeu a um sentimento de enorme frustração dos portugueses e de desencanto com estas políticas e, em muitos casos, até de desespero que se vai vendo por aí no nosso país. E essa moção de censura correspondeu a isso e à exigência de um outro caminho. Foi, aliás, um debate, não sei se aqui os outros debatentes têm essa ideia, um debate de enorme intensidade política. Isto é, em que, quer da parte do Governo, quer das outras bancadas, houve uma participação com grande intensidade. Eu entendo esta iniciativa da Sra. Presidente como uma forma de aperfeiçoar a qualidade jurídica e a sistematização da legislação. Evidentemente que o problema da qualidade política das leis está muito para além disso. O Código de Trabalho pode ter uma técnica jurídica aperfeiçoada e é, no entanto, um desastre do ponto de vista político e social. Mas já agora, só para ficar esclarecido, este diploma que agora foi vetado, quer dizer, é preciso um grande descaramento para estar a ser dito aquilo que está a ser dito aqui, porque nós aqui alertámos para o erro. Tudo a verdade. Não quiseram resolver. Querem agora deixar-me falar? Só para terminarmos essa questão, transformamos o debate na questão já agora gostava de me defender. Do mapa administrativo. Já agora gostava de me defender. A verdade é que os senhores quiseram aprovar à pressa, mesmo quando alertados para o erro, e aprovaram em votação final global uma legislação que tinha erros grosseiros, para além de outras faltas que podem implicar a sua inconstitucionalidade, mas não falemos agora disso. Certo. E depois queriam corrigir matéria substancial em sede de redação final. Ora, isso é um princípio basilar do Parlamento. É não haver alterações de substância quando a votação política já foi feita em plenário. Isso é que para nós não é admissível. Não era por causa deste caso concreto, é porque era um precedente gravíssimo. Mas mesmo assim, houve um momento em que todos os que aqui estão à volta desta mesa, exceto o António José Teixeira, acordaram em conferência de líderes uma solução para este problema,
para que essa iniciativa fosse substituída por uma iniciativa já corrigida e não se tivesse que enviar para a Presidência da República o diploma com o erro. Isso foi aprovado numa conferência de líderes e os senhores sabem que isso é verdade. Depois, quando se chegou à Comissão Parlamentar, os deputados do PS e do PSD violaram esse compromisso e fizeram avançar a legislação. E, portanto, a responsabilidade está toda de quem fez isso. Deixe-me só terminar aqui a minha intervenção, já não vou falar mais deste assunto. O erro não era substancial. Era. A substância do diploma era o território. O erro era no território. Não há nada mais substancial do que isso. Bom, eu queria terminar só dizendo o seguinte. Eu acho que uma questão muito importante é a propositura de alternativas. Não é? Eu até gostei da definição que o Carlos do Rinho aqui fez dos vários blocos. No fundo, definindo o Partido Socialista como um partido que já não está no governo, mas ainda não está na oposição. Não, é alternativa institucional ao governo. É isso que caracteriza isso é alternativa institucional, não quer dizer nada. Quer dizer tudo, o que interessa são as propostas em concreto e as posições em concreto. Quer dizer tudo. Por exemplo, numa matéria essencial que tem dividido as opiniões, mesmo a nível de economistas e comentadores, como é a questão da renegociação da dívida, que nós apresentámos como agendamento logo no início da sessão e voltámos a debater no final da sessão, há uma grande divisão de facto. É que o Partido Socialista está junto com a maioria contra essa necessidade imprescindível de renegociação da dívida para podermos ter recursos para desenvolver a nossa economia. E essa é uma das matérias em que claramente distinguiu o bloco daqueles que estão a favor da política da Troika, do governo, de uma política que tem características de direita, e aqueles que já perceberam e exigem uma alternativa que a recessão, que o desemprego, que as dificuldades do país cada vez mais exigem. Também, Bernardino. Bom, eu, pela minha parte, vou destacar a questão da moção de censura. Nós tivemos inúmeras iniciativas legislativas, muitas dezenas, e projetos de resolução e outras, mas eu penso que aquele debate foi um debate decisivo nesta sessão legislativa e que correspondeu não só... Porquê é que diz que foi decisivo? Foi decisivo porque clarificou as posições e porque consumou no Parlamento um sentimento que nós consideramos existir no país, de rejeição desta política e de necessidade de encontrar outras alternativas. E por isso o debate foi tão intenso, como muitos se lembrarão, os que assistiram. E também correspondeu a um sentimento que eu penso que hoje é bem visível, e não estou a falar de casos mais ou menos mediáticos que têm acontecido, estou a falar do sentimento genérico de desgaste deste governo. Repare que este governo chega ao fim de um ano de mandato numa situação de degradação da sua base social e política, a base que o elegeu, que o escolheu, talvez equiparável àquela que o governo Sócrates tinha no final dos 6 anos de mandato. E esse sentimento que nós encontramos na sociedade e que encontram nos manifestantes da CGTP, mas é outra coisa. Isso não é sociedade. Se os senhores têm essa ilusão, mal vão. Era melhor tomarem um pouco mais de contacto com a realidade. Mas terminando, penso que esse debate traduziu no Parlamento, e para isso o Parlamento é muito importante, deve espelhar aquilo que são os debates fundamentais que existem na sociedade portuguesa, e esse debate cumpriu esse papel e mostrou que este caminho está errado e que é preciso procurar um caminho alternativo mais rapidamente. Nuno Magalhães, precisa a mesma questão para si. Nós procuraremos continuar a intervir no sentido da contestação de políticas que consideramos erradas e da apresentação de alternativas. Certamente que a questão da renegociação da dívida voltará a estar em cima da mesa na próxima sessão legislativa. Certamente que interviremos na matéria de Orçamento de Estado para inverter as orientações que estão a ser seguidas agora. Por exemplo, no plano fiscal, ao contrário do que diz o Dr. Paulo Portas, é preciso mais impostos para aqueles que continuam a enriquecer, e algumas das grandes fortunas aumentaram, como se viu na imprensa desta semana, e é preciso também intervir no sentido de garantir que os direitos fundamentais das pessoas sejam recuperados, em alguns casos, e mantidos, noutros em que estão bastante ameaçados. E esta questão do crédito não deixará também uma importância, do crédito à habitação, porque, na verdade, as leis são complexas, mas tornam-se ainda mais complexas quando falta vontade política para as aprovar. E, independentemente da complexidade que possa existir na legislação do crédito à habitação, nós todos percebemos, os partidos que participamos nesse grupo de trabalho, que a partir do momento em que a banca apareceu a dizer que todas as propostas, incluindo as do PSD, eram desastrosas, houve uma mudança de atitude. Esperemos que este compromisso para setembro seja válido e cá estaremos para o fazer cumprir.